Eu tinha todos os mesmos sintomas, por exemplo, de quem usa o crack. Eu tinha neuroses, eu tinha depressão, eu tinha vontade de entrar para debaixo da cama, do sofá, fechar as portas, apagar as luzes, mas tudo consequência do álcool. Já chegou a época de eu estar sozinho, chegou um dia eu estava sozinho, eu e um colega meu fazendo uso de crack, e quando eu olhei e falei assim, ó, tem alguém chegando. Quando ele abriu não tinha ninguém, tá entendendo? Então você enxerga coisas na janela, você enxerga gente debaixo da porta, você enxerga passos, você ouve passos, você vê vultos, sabe? É uma coisa tremenda. O crack veio na minha vida para destruir tudo aquilo que um dia eu tinha sonhado. Há pouco tempo atrás eu pensava que eu ia morrer usando drogas porque eu não tinha mais forças para poder usar. Tava eu e meu primo brincando, na areia eu achei um toco de maconha, um pedaço. Eu e ele foi pra ali, comecei a fumar. Aí eu fui desandando na maconha, e depois, com meus 11 anos, o cara me ofereceu fumar pedra, fui, fumei. Aí desandei, aí eu falei, vou pro pó. Aí fui, eu fumei, cheirei pó. Fui presa a primeira vez, no 5-7. Aí depois eu fui roubar de novo, fui preso no 5-5. Aí chegou a mandar a prisão, fui preso. Se hoje eu faria tudo diferente. Porque hoje eu não tenho mais meu filho para abraçar, não tenho meu filho para dar um carinho. Talvez eu fui falha, poderia ter feito mais por ele, poderia ter falado para ele mais vezes que eu o amava. E às vezes quando a gente acorda tarde. Queria aproveitar esse momento, né, para mais uma vez pedir perdão para minha mãe, né? Toda essa dor que eu causei, sofrimento, né? Família, dizer que eu a amo muito. Olá, estamos começando uma nova fase do programa Resgatados. E como já deu para perceber, o clima é de recordação. Foi em 17 de setembro de 2011 que ia ao ar pela Rede Super de televisão um programa que marcaria a memória dos telespectadores. Com linguagem simples e procurando sempre discutir assuntos de interesse comum, o Resgatados se firmou como um programa de denúncia, esclarecimentos e principalmente para a busca de soluções dos problemas relacionados ao uso das drogas. O objetivo é o mesmo, mas agora o formato é diferente. Junto com os nossos convidados, vamos discutir os temas, as histórias e os caminhos para quem busca uma saída para esse problema. Por isso, hoje vamos rever alguns casos, destacar assuntos que já foram abordados aqui e discutir as pretensões do programa, que, é claro, vai contar com a sua audiência e participação. Sempre com a gente aqui, Cris do Morro e pastor Wellington Vieira. E nesta primeira parte do programa, vamos conversar com Vanderlei Nonato, pastor interino da Igreja do Evangelho Quadrangular da cidade de Vespasiano, e Elião do Rap, músico e arte educador. Então fique com a gente. Resgatados começa agora. Com histórias fortes e até polêmicas, o Resgatados ganhou espaço e chamou a atenção dos telespectadores. Pastor Wellington, qual que é o seu sentimento de ver o Resgatados de novo ao ar aqui na Rede Super? Diante dessa epidemia do crack, a gente voltar a discutir essas questões das drogas tão graves e mostrar a saída como esperança, porque muitos, na verdade, mostram só a desgraça que a droga tem feito. E o Resgatados tem muito esse efeito, né, Cris? De mostrar essa questão, né? Eu fico feliz, por um lado, de saber que tem um programa como o nosso que leva essa problemática que ficou escondido muito tempo através da sociedade. A sociedade não queria discutir, escondia a droga em cima da favela. Achava que o problema das drogas era um problema de favela. E, de repente, ela descobriu que as drogas estão em todos os lugares, que as drogas passou além dos morros. Mas o que me chateia muitas vezes é de saber que o poder público ainda anda de braços cruzados, não se toma um passo para dar um avanço na melhoria das drogas. Isso me chateia muito ainda. E os Resgatados veio para trazer realmente esse contexto, né? Contextualizando quais são as ações das igrejas, o que as famílias precisam de atendimento, se tem uma rede realmente para tratar a questão da dependência química, as pessoas que são tratadas e vêm reinserir
Então, acho que é muito importante a gente voltar a essa questão dos resgatados, porque semanalmente vão poder trazer temas aqui que irão trazer algumas soluções para esse problema tão sério que é o problema das drogas. E é por isso, pastor Wellington, que o Resgatados sempre vai ter aqui em nossos estúdios da Rede Super pessoas que já deram a volta por cima, viraram essa página da vida, e outras que estão com a mão na massa, se envolvendo e lutando contra esse mal que assola a nossa sociedade. No programa de hoje, nós recebemos o pastor Vanderlei Nonato, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, do bairro Nova Pampulha, na cidade de Vespasiano, onde trabalha há 7 anos. Ele também coordena o Encontro dos Vencedores, realizado uma vez por mês em Belo Horizonte, com público variado, que busca se livrar do mundo das drogas. Pastor Vanderlei, é muito importante o envolvimento da sociedade como um todo nessa luta, né? É verdade, é um prazer estar aqui, André, Cris, né, nosso amigo do rap, pastor também, é um prazer. E a igreja precisa se preocupar com isso, como também toda a sociedade, porque isso está inserido não só nos morros, como também em bairros nobres e em vários lugares da sociedade. E também recebemos o músico e arte educador Elião do Rap, que já esteve no mundo das drogas e que hoje dá palestras em escolas e coordena o programa Mensagem Positiva. Elião, obrigado e parabéns aí por ter dado a volta por cima e agora ajudando a que outras pessoas não passem o que você passou, né? É isso aí, as drogas são um problema, né, social, mas que Deus consegue, através do seu poder, tá mudando a história das pessoas, porque o mesmo Deus de ontem, de hoje, de amanhã, Ele tem esse poder permanente para transformar as vidas. E você de casa pode enviar suas sugestões, testemunhos e perguntas. Nos próximos programas, a gente lê aqui. Envie para o e-mail resgatados@redesuper.com.br ou pelo Twitter, @resgatadostv. Ou ainda ligue 3209-3301. A sua participação é muito importante para nós. Os temas abordados no programa sempre foram polêmicos, mas um assunto é recorrente. Infelizmente, o consumo geralmente começa na adolescência. E como os pais podem se comportar se descobrem esse transtorno dentro de casa? Mas antes da resposta dos nossos convidados, vamos acompanhar um trecho de um programa Resgatados que falou sobre esse tema. Brincadeira, estudo, família e relacionamento. Tudo deixado para trás. No programa de hoje, você vai conferir como a droga chegou cedo na vida de 3 adolescentes, que foram resgatados e hoje seguem um novo caminho. Eu tava fumando maconha, eu sentei ela, minha mãe foi e pegou fumando. Falou que tava fumando, eu falei, toma, pedi desculpa a ela. Me desculpou, fui desandando ali. Aí ficou sabendo que eu tava fumando pedra, cheirando pó. Ficava fora de casa, chegava só às 5 horas da manhã, virava o dia. Comecei a roubar do meu pai, pegar dinheiro do meu pai para fazer o consumo. Aí o meu pai falou que começou a me cortar, não deixou eu ficar muito assim na rua, essas coisas assim. Aí eu comecei a sair de casa, aí eu fugi. Aí eu comecei a andar com os meninos lá e comecei a devendo até hoje, não posso nem voltar para lá, tô aqui, que quando eu acabar eu vou morar com a minha mãe. Com um certo tempo eu comecei a me envolver com o crack. Aí nisso, no crack, eu destruí minha vida com as pessoas, meus familiares, meus amigos e meus colegas de tráfico também, que eu comecei a usar muito, pegava droga e usava tudo e ficava devendo. Aí foi aí que eu comecei a pensar bem, pedi minha mãe para me ajudar e ela procurou ajuda no Projeto Vida. 3 histórias de uma infância perdida, mas também de um recomeço. Robert quer ser médico, ter uma família. A internação foi um grande passo, mas para Gustavo, o que fez mesmo a diferença foi algo muito maior. Você acredita em Deus? Acredito, muito. Foi por causa dele mesmo, orando, essas coisas assim que me motivou mais a mim mesmo. Meu sonho é ser engenheiro. Se Deus quiser, vou conquistar isso. É um tema realmente muito complicado e que vem assolando muitas famílias em todo o nosso país, né, Cris? É terrível saber disso e saber que o país não está preocupado
com o avanço dessas crianças. O país quer retroagir elas cada vez mais e mais. A pensar que hoje nós temos um número excessivo de usuários de crack, os excessivos usuários de drogas, excessivos usuários de drogas lícitas, e o país, cada vez que passa, investe mais nisso, pastor. O problema é que, na verdade, o nosso país ele não tem política pública efetiva para tratar. Nós não temos uma rede. Hoje nós temos mais de 300 mil usuários de crack hoje pelas ruas aí como zumbi, e a maioria são adultos, porque muitas das vezes nós pensamos que são os adolescentes, são os adultos hoje na faixa de 30 anos, principalmente mulheres grávidas, e muitas das vezes as pessoas pensam que são pessoas que não estão trabalhando, são todos autônomos, trabalham e estão com uma trajetória de rua muito grave. Isso foi um dado que, nessa última pesquisa do governo federal que lançou. Eu acho que o governo federal é muito bom para fazer pesquisa, mas efetivar a política pública é muito difícil. Né, pastor? E as igrejas? Como é que você tem visto que a igreja tem conduzido essas questões do dependente químico, do familiar? Porque o primeiro lugar que eles chegam é na igreja, né? É verdade, assim, as igrejas precisam se preparar mais para isso, né, para receber essas pessoas, porque isso é um fator notório na sociedade. O pessoal pensava que antigamente era só na favela, e não é. Isso está em todos os lugares. Então, além de procurar a igreja, procurar pessoas também que têm qualificações para ajudar essas pessoas e resolver esses problemas. Quando o senhor fala que as igrejas precisam preparar mais para receber os dependentes, por quê? As igrejas achavam que o cara já chegava endemoniado, que a droga era uma coisa do espírito. O que o senhor quer dizer com isso? Na verdade, as pessoas precisam ter uma concepção diferente, porque não é tudo é demônio, né? As pessoas acham que tudo é demônio, não é. Aquela pessoa, ela realmente está dependente, e uma grande parte dessas dependências começam por problemas dentro de casa, problemas com os pais, né? Falta de uma estrutura, né, dentro do lar. Então, ela parte para usar essa droga porque ela está carente, né? A igreja tem um papel de ajudar essa pessoa espiritualmente, mas ela precisa entender que nós temos que inserir, pastor Elton, Cris, dentro da igreja, pessoas que têm uma qualificação, têm estudo para isso, tem preparo para tratar dessas pessoas. O pastor está falando é pertinente. Você quer ver uma coisa? 58% das pessoas que a pesquisa trouxe era justamente essas pessoas que têm problema, foram para as drogas por problema familiar. 70% dessas pessoas que estão morando na rua, na verdade, elas se vinculam a alguma família, mas teve algum problema, foi pressão de amigos e acabou indo para a rua. Elião, como é que foi a questão da sua experiência? Quantas pedras você chegou a usar? Olha, comecei naquele uso de você usar a maconha, depois um mesclado, né? Como é que é esse negócio mesclado? Mesclado você mistura, né, a maconha com pedra e tal, fazendo o paralelo das duas drogas para dar uma viagem diferente, né? Pedra mesmo eu usei em 2 ocasiões, né? Mas eu tive uma graça muito grande na minha vida, na segunda vez que eu usei pedra, né? Eu lembro que eu olhei para o céu e eu comecei a ver aquele tanto de estrela e lembrei que Deus era o criador de todas as coisas. E naquele momento eu fiz uma oração para Deus falando que eu não dava conta de sair das drogas sozinho. Porque já havia algum tempo que eu estava querendo largar e eu não conseguia. Então às vezes ficava 1 semana, 2 sem fazer o uso, mas depois eu retornava a usar, né? E a partir daquela oração que eu me coloquei diante de Deus, falando que eu não dava conta, que eu não era suficiente para sair, né, das drogas, a partir daquele momento, dentro de mim começou a agir de forma diferente, a vontade foi diminuindo, até o ponto de eu não usar mais. Então, eu não tive que passar por centro de recuperação, a não ser, né, a recuperação de Cristo Jesus.